Olá! Neste vídeo iremos conhecer crenças e práticas funerárias dos antigos egípcios, especialmente o tão conhecido Livro dos Mortos no período da Revolução Tebana. Você irá compreender como a sociedade egípcia antiga percebia o além-morte e como tais aspectos religiosos regulavam e influenciavam a vida da comunidade e do indivíduo, através de conceitos éticos e mágicos, como abordado no julgamento de Osíris. Mas para isso, vamos primeiramente entender como a morte era encarada pelos egípcios. Se hoje vemos o mundo de forma segregada, onde política, religião e economia são elementos diferentes, para os antigos egípcios, essa separação não existia na forma de pensar. O pensamento era monoísta, onde a visão de mundo não fragmenta a realidade em esferas estanques. Dessa forma, os mundos humano, natural e divino eram encarados como uma coisa só, sem barreiras entre eles, permitindo que os contatos entre as várias dimensões, não vendo diferença entre o que hoje para nós é dotado de vida ou objetos sem vidas. Todos poderiam ser ativados a partir de certos ritos, como a abertura da boca de estátuas e múmias, por exemplo. Para isso, era preciso acreditar na magia, fundamental para que encantamentos ou capítulo do Livro dos Mortos funcionassem e pudessem favorecer o morto no além. Desde os primórdios, os rituais funerários fazem parte da vida do homem e para os antigos egípcios existia algo além do nascimento, vida e morte. Embora temerosos com o que lhe esperava no além-túmulo, eles acreditavam na existência de uma vida após a morte próspera ao lado da família. A sociedade egípcia antiga era regulada por aspectos religiosos, os quais acreditavam influenciar diretamente nos acontecimentos, tanto na vida individual como no da comunidade. A complexidade e o detalhismo dos rituais funerários permitiriam que um morto pudesse reviver em outro âmbito de existência, mas para isso, o corpo deveria ser preservado através de técnicas de embalsamamento e mumificação específicas. O deus da fertilidade e ressurreição, Osíris, era visto pelo homem egípcio como aquele que venceu a morte e, assim, representava a esperança do renascimento, em função de seu mito, no qual o deus foi assassinado e revivido. Essa esperança alimentava a crença em uma vida pós-mortem, o que determinou que o processo de mumificação fosse desenvolvido, o qual permitiria a vivência do indivíduo no corpo terrestre. Assim sendo, tornou-se costume o defunto ser chamado de Osíris, mas não do morto. Isso significa que todo morto se tornava um Osíris aos olhos dos antigos egípcios e era divino após a morte. A religiosidade egípcia deve ser entendida como forma diferente da concepção de religião dos nossos dias, por serem de tempos e realidades distintas, fazendo parte de uma visão de mundo específica já apresentada no referencial teórico. A religião egípcia comporta uma série de preceitos éticos, filosóficos, científicos e de diversas outras ordens que acabam por formar o moderno conceito de religião insuficiente quando aplicado ao mundo egípcio. A morte fazia parte da vida daquela sociedade, sendo vista de certa forma como uma possibilidade de mudança no nível da sua existência e onde os mortos poderiam influenciar no mundo dos vivos cotidianamente. O medo da morte era manifestado por vezes, mediante certas atitudes, como não verbalização da palavra morte ou mortos, substituindo-a por outras mais amenas. Os mortos eram com frequência objetos de alusão metafórica, chamados de os vivos, os fatigados, os inertes ou os ocidentais, já que as necrópolis estavam situadas habitualmente na margem ocidental do Nilo, terreno desértico. Agora vamos entender como acontecia o processo de mumificação, que era um conjunto mais amplo de procedimentos necessários para alcançar a tão almejada eternidade após a morte. A religião funerária egípcia concebia a não violação do corpo como elemento primordial no acesso à eternidade, pelo que foi necessário desenvolver um método que permitisse a sua preservação para além da morte. Para os antigos egípcios, era necessária a preservação e a união de todos os elementos constituintes do indivíduo, sendo esta uma condição necessária à sobrevivência do defunto no além, desta forma evitando a temível segunda morte, concebida pelos egípcios antigos como a definitiva. O processo de mumificação era dividido em 7 etapas. A primeira, a remoção de muitos dos órgãos internos, preservados separados, posto em jarros cujas tampas representavam os 4 filhos de Horus, deuses protetores.
A segunda parte é a cobertura do corpo com sal de sódio, o natrão, que ocorre naturalmente no oásis egípcios e tem propriedades desidratantes e antissépticas do corpo já esvaziado e às vezes também recheio provisório deste com pacotes de natrão durante cerca de 40 dias. Terceira parte. Uma vez terminado o ressecamento pelo natrão, fazia-se tratamento da pele para devolver-lhe mediante certas substâncias alguma elasticidade. A quarta parte era o preenchimento das cavidades do corpo, resultantes da remoção dos órgãos após a lavagem com vinho de palmeira, com recheios que variavam segundo a época. A quinta parte era o envolvimento do corpo, começando com cuidadosa moldagem dos dedos, das mãos e dos pés e dos órgãos genitais com tiras de linho, entre as quais se punham amuletos especificados pela literatura funerária, atividade que consumia cerca de 15 dias. A sexta parte era os tais amuletos codiformes, que é a constituição de substituto mágico para o funcionamento do coração. A última parte é uma prática que teve início no terceiro milênio. O hábito de cobrir a cabeça da múmia com uma máscara que reproduzisse os traços que tiverem vida, muitas vezes feita de tecido endurecido com gesso e posteriormente pintada e dourada. Mais tarde, no caso dos reis, feita de ouro ou prata com incrustações de lápis azul e outros materiais preciosos. Além da preservação do corpo, era ainda necessário restaurar o uso dos sentidos, tornando possível seu uso pela eternidade. A restauração das faculdades sensoriais era possível através da cerimônia de abertura da boca, realizada pelos sacerdotes sobre o corpo mumificado ou sarcófago que protegia, através da manipulação de uma série de instrumentos carregados de simbolismo e de magia. Os instrumentos tocavam a boca, nariz, olhos e orelhas, permitindo que o defunto pudesse realizar funções vitais, como respirar e comer no além. Vamos conhecer melhor agora a jornada do morto na sua vida pós-morte no tribunal de Osíris. Para que tivesse uma jornada tranquila, o livro dos mortos era registrado em caixões ou em mortalhas de linho das múmias. O morto sempre expressava duas saudações, uma destinada a Osíris, que presidia o julgamento, e outra dirigida aos 42 deuses que auxiliavam esse deus. É importante constatar: a cena do julgamento possui elementos, em geral, regulares. O morto é introduzido na sala das duas Mat, por alguma divindade que possuía participação importante no tribunal, em geral Mat ou Anubis. Em seguida, há a balança de 2 pratos utilizados para a pesagem. Em uma delas era depositado o coração do morto, normalmente dentro de um recipiente, enquanto no oposto se encontra a Mat ou apenas sua pena simbólica. A balança é geralmente regulada por Anubis e em seu torno poderia haver representações de Mat. O Thoth na forma de babuíno, um dos seus animais simbólicos. O deus escriba Thoth aparece logo após em sua forma mista de homem com cabeça de pássaro Ibis. Seu papel principal era registrar o decorrer da pesagem e anunciar o resultado final. Se o coração se mostrasse com peso equivalente a Mat, o morto era declarado justo de voz. Tal designação indicava que a pessoa havia levado sua vida de acordo com as regras e preceitos de Mat, e que, graças a isso, o morto poderia gozar da nova vida após a morte. O agora justo de voz era apresentado por Thoth, ou Horus, a Osíris, que presidia o tribunal, e lhe era permitido seguir em sua viagem póstuma para ingressar no reino dos mortos. Normalmente, Ísis e Néphthys apareciam atrás de Osíris, uma vez que essas deusas prantearam a morte do deus. Todavia, se o coração se mostrasse mais pesado que Mat, o corpo era condenado e tinha sua alma devorada por Amit, uma criatura híbrida com cabeça de crocodilo, parte dianteira do corpo de leão e parte traseira de hipopótamo. Todas as criaturas consideradas perigosas pelos egípcios e que juntas enfatizavam a eficácia condenatória de Amit. Com isso, acreditava-se que o morto havia falhado na jornada póstuma e deixaria de existir. E por fim, terminamos nossa jornada pelas características funerárias do Egito Antigo. Esperamos que você tenha gostado. Até breve! Até breve!